Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição aí do nosso videocast / podcast, né, do Às Cegas com os Canalhas. E hoje diretamente da África do Sul, aqui do Banhoek Valley, estamos pertinho de Stellenbosch. O Marião quer falar mais sobre curiosidades aqui do Banhoek Valley, começar pelo nome, né, eu acho que... A gente visitou uma vinícola aqui pertinho, 500 metros aqui do local que a gente está hospedado, né, então vocês estão vendo essa montanha aqui ao fundo é a Simonsberg. Até falando um pouquinho de divisão em relação à classificação do vinho, aqui a gente está num ward, né, que é a menor divisão, vamos dizer assim, aqui na África do Sul. Então a gente tem os distritos, Stellenbosch é um distrito, Constantia, Paul, Eldin, e a gente tem os wards, né, que são esses vinhedos, essas áreas um pouco menores aqui. Então a gente está na Reserva Natural de Simonsberg. Então desse lado de cá é o Simonsberg, Stellenbosch, do lado de lá, Simonsberg, Paul. Então a gente foi na Zogvliet. E o enólogo disse pra gente que aqui é Banhoek Valley, quer dizer um vale scary, né? Muito assustador, né, na tradução literal. Vocês podem ver pela beleza aqui que é realmente um local... Mas era um local aqui que a névoa avançava, então... E as estradinhas eram mal feitas, então por isso o pessoal tinha medo de passar, né, aqui por esse local. Essa é a estradinha que vai para Franschhoek, que é o cantão francês, né, colonização francesa. Mas aqui, como vocês podem ver, a gente está brincando, mas é um local abençoado, né? A beleza natural que a África do Sul foi abençoada realmente é impressionante. É incrível. E com certeza, né, a nossa gravação aqui, nada profissional, ela talvez não vá dar a dimensão de 1% do que é a beleza, né, desse país como um todo. Essa região aqui nem se fala, né? Isso aqui é fora da curva. Mas dito isso, será que teremos vinhos sul-africanos às cegas aqui? Maybe. Opa. Então, pessoal, para a gente fazer a nossa brincadeira aqui, a gente adquiriu vinhos num site que tem aqui, né, Wine Cellar, que não tem só vinhos sul-africanos, tem uma seleção de vinhos do mundo inteiro, europeus, muita coisa. Então, nossa brincadeira aqui não está restrita a vinhos, né, sul-africanos. Not at all. Mas... talvez tenha, né? Vamos ver se a gente conseguiu aprender um pouquinho aqui. A gente já está quase no final da nossa viagem, né? Então, se eventualmente tiver um sul-africano aqui... E só para quem, né, quem não conhece, ficar ciente aí, né, desse nosso trabalho, nosso novo trabalho é as Wine Trips. Então, estamos aqui com 11 alunos, né, amigos, que confiaram no nosso trabalho e vieram aqui para cá com a gente, né, para conhecer não só essa beleza natural da África do Sul, mas a qualidade... realmente a qualidade, a diversidade de estilos de vinho que eles conseguem produzir num alto nível, né? Um altíssimo nível, né? Eu acho que essa viagem só surgiu porque ano passado a gente ficou impressionado com muita coisa que a gente provou aqui. Que, claro, né, chega pouco no Brasil, mas, cara, a gente tem... O que a gente não tem aqui? Vamos começar. Tem espumante de altíssima qualidade? Temos. Temos, né, o método que é Classifica, então, o nome que eles dão aqui para o método tradicional. Muitos produtores investindo em vinhos aí com longas autólises, né? A gente tomou aqui na Zogvliet, né, 100% Chardonnay, 2010, 10 anos em Lias, e não chegava a 400 rands, o que numa tradução aqui rápida não dá R$150. Então, muito barato, impressionante o nível de qualidade. E a gente vai estar fazendo, pessoal, uma viagem aí com alunos, para quem tiver interesse. No segundo semestre, o destino escolhido é Espanha. Espanha, mas vamos fazer, né, acho que, até para não fugir muito aqui do nosso tópico, teremos novas para a África do Sul, e dito isso, quer provar primeiro? Quer que... Tinto ou branco? É tinto. Meu também, então. Já posso te entregar essa, então. Vamos lá. Nem provei o vinho antes para ver se tá... Não pegou, mas espero que sim. Algum defeito? Não. Saudável. Parece bastante saudável para mim. Qual a primeira pergunta, meu jovem? Né? Como a gente sempre diz, né, qual o perfil da fruta? Então, é claro que primeiramente a gente vai analisar a cor, né, o aspecto visual, seguindo aquele, né, aquele método que a gente segue, né, nas nossas aulas e no nosso raciocínio lógico, né, para chegar no vinho que a gente está bebendo. Então, claro, a parte visual, que a gente pode verificar aqui da parte visual. A gente não pega um vinho aqui com muita extração de antocianina. Eu estou pegando uma cor aqui que não está, uma intensidade de cor que não está intensa, está média.
né? Pois é. Não iria pro extremamente intenso, mas longe de ser um vinho pálido também. Não, né? não é um vinho pálido. E a cor aqui, definiria o quê? É um vinho, né, que num primeiro momento, numa primeira análise, indicaria para mim que é um vinho mais novo, né? Até quando você estava servindo na taça, até um flash meio púrpura, né? Aí na cor dele, tá? Mas a gente viu aqui vinhos de variedades com alto teor de antocianina, e mesmo assim esses vinhos tinham uma intensidade de cor mais pálida na garrafa. Então, existem produtores fazendo variedades como a Syrah, né, de uma forma, inclusive interessante, né, com maceração carbônica que a gente tomou na Oldenburg, né, que era extremamente pálido, né. Mas aí eu acho que aquele ponto tem que ser destacado, né? Colocar cor num vinho, né, numa variedade com baixo nível de antocianina, talvez seja complexo. Agora, pegar uma variedade com alto teor de antocianina e fazer um vinho com menos cor é bastante factível, né? Dito isso... Na cor, então, a gente não nos entrega muito. Não é uma variedade que teria uma cor mais pálida, que já me levaria para certos caminhos. Então aqui a gente parte para para nossa análise olfativa. Então, como a primeira pergunta é: qual o perfil da fruta? É uma fruta aqui que, para mim, no nariz, é uma fruta que está madura, mas não é uma fruta sobremadura ou de um lugar muito quente. Se vier de algum lugar com clima quente, certamente aqui para mim teria influência moderadora, né, para eu estar nesse perfil de fruta. Nossa próxima pergunta. Mas eu até acho relevante. Quais frutas? Vamos descrever aí, porque mais fruta vermelha, mais negra... Para mim aqui mais fruta preta, né? Mais fruta preta, então esse aspecto do dark side aqui da fruta, a gente vê com algumas variedades. O que isso indica pra gente quando a gente pega um vinho que tem uma fruta mais preta? Claro, característica da variedade, mas também de um local, né? Com um pouquinho mais de maturação, um pouquinho... Permite uma maturação um pouco maior, né? Que pode ser não só pelo necessariamente o clima, mas solo, né? Condições ali de aspecto, exposição solar, várias coisas que vão permitir o vinhedo ter um pouco mais de maturação do que seria o tradicional. Mas diga lá, qual a fruta aqui que tu descreveria como a fruta primária do aroma? Essa, para mim, uma ameixa preta. Ameixa preta. O que mais tem de primário aqui? Primário aqui para mim, e que já está me levando para um certo caminho, o toque da pirazina. Mas aqui para mim, muito mais um mentol, um eucalipto, né, bem sutil, bem domada, não é aquela pirazina que sobrepuja aí o vinho, né, que fica... Vale Central do Chile. Vale Central de Chile, né, não é... Então, fazendo essa análise, né, a gente pensando aromas primários, né, como você falou, fruta preta, e aqui para mim esse toque aqui da pirazina, mas no seu perfil muito mais pro mentol e eucalipto, a gente já pensa em certas, né, variedades bordalesas, não tem como fugir disso. Exatamente, né? A gente já pensa em certas variedades bordalesas, tá? Mas muito mais nessa pirazina que a gente brinca, né? Que é a pirazina do bem, que é elegante, mentol, eucalipto, do que isso no nariz. Então a gente faz essa análise, a gente tem aqui uma fruta preta, a gente tem, né, esse mentol. Tem secundário aqui? No nariz, né? Fazendo uma análise preliminar no nariz, nada que me salte ou que, como a gente pega, né? Eu comentei que esse vinho, pela cor, né? E até pelo perfil, ele é um vinho que não tem terciário para mim, né? Então é um vinho novo, mas dependendo, a gente vê perfis aí de vinhos novos, o pessoal carrega na barrica, madeira, né? Na madeira, e para mim esse aqui é um vinho que não
Mas tem envelhecimento em carvalho, sim. Então a gente pega aqui, e carvalho francês, então a baunilha, bem elegante, é um vinho bem... Por que carvalho francês e não americano? Por essa sutileza? Pela sutileza, por esse toque de baunilha mais discreto. Então, se a gente está falando em carvalho americano, talvez pegaria mais coco, né? As lactones, mas isso numa análise preliminar. Né? Então vamos lá, pegou uma fruta mais escura, alguma evidência de pirazina, pegou um carvalho francês discreto como secundário e não tem terciário. Podemos estar em muitos lugares do mundo com muitas variedades, né? E agora, né, como a gente sempre diz, o aspecto visual, o aspecto, né, olfativo pode realmente nos dar algumas pistas, mas o que realmente vai ser o equalizer aqui vai ser o paladar, né? Perfil de então vamos... Um vinho seco, acidez alta, tanino também alto. Como é que é esse tanino? Ele é polido, ele é, né, desagradável? Não, ele tanino polido, até como se fosse calcário, uma... Opa. Mas muito mais pro lado, né, de um tanino mais fino, né, mais polido, do que um tanino mais arenoso, né, agressivo, arenoso, verde, não. Aqui a gente tá no tanino polido, agradável, não é um vinho que eu precisaria de esperar. É claro que esse vinho aqui vai ficar muito melhor, né, envelhecido, na minha opinião. Mas é um vinho que dá para beber agora e dá para ter... Então, acho que isso é uma coisa, um ponto muito legal para chegar na conclusão. Não vou te ajudar demais aqui, até porque não precisa de ajuda nenhuma. Mas é um ponto interessante. Mas vamos lá, falando caralho, caiu um mosquitinho aqui. Filha da puta. Que isso? Que isso, jovem? O vinho tá tão bom que até o insetinho quis se encharcar. Então vamos lá. Seco, acidez alta, tanino alto. Corpo, como é que é o corpo desse vinho? Eu ia mais pro lado do encorpado. Encorpado, né? Corpo alto, cheio. Álcool. Aqui é o seguinte, o álcool, ele não parece, porque o vinho tá tão bem feito, tá integrado, não parece que, né, o álcool não tá sobressaindo, mas eu sinto, né, que ele tem, até por conta, né, de como, quando a gente bebe, o quanto o álcool desce queimando, 14. Eu confesso que eu não olhei quanto álcool tem, mas eu ficaria nisso, eu não acho que seja um álcool altíssimo, também não é um álcool baixo, longe disso, então a gente pode ficar no meio que 14, talvez 14,5, mas dá pra ver que é um vinho que esquenta, né? É um vinho, então, isso a gente nos leva a algumas conclusões, né? Porque eu tô falando de uma fruta, como eu disse, no nariz, e confirmou também no paladar, junto com esse corpo, junto com essa sensação de álcool, é um vinho que vem de um lugar um pouquinho mais quente. Eu já vou adiantar, isso aqui para mim é um vinho baseado na Cabernet Sauvignon, tá? Não iria para um vinho de Bordeaux, por conta justamente desse álcool, né, queimando um pouquinho. Mas aqui a gente está falando, como você disse, de vários locais, né? A Cabernet Sauvignon é a uva tinta mais plantada mundialmente, né, para a nossa audiência ficar ciente. Então, ela se dá bem em vários locais. A gente tem, né, várias regiões no mundo que copiaram o estilo bordalês com muito sucesso, né? Então, para a gente falar algumas aqui de cabeça, começando, né, pela Austrália, a gente tem um estilo de Coonawarra, né? Temos um solo lá, terra roça, que dá um... Isso aqui para mim não é Coonawarra, mas só para
Contextualizar, porque lá tem um toque de mentol e eucalipto, que uma vez você bebe, você fala... É quase que não dá pra... ele é bem típico, bem marcado, então... A gente tem Margaret River, né? Em Western Australia. Mais próximo de Bordeaux, né? Um estilo mais próximo de mais quente. Um pouquinho mais quente. Aí a gente, opa... Poderia ser algo nesse, né? A gente tem Hawke's Bay, Glenbeck Gravels, né? Na Nova Zelândia. Na Ilha Norte. Na Ilha Norte, que também é um local que a gente faz belíssimos, né? A gente encontra belíssimos blends bordaleses. Estão fazendo, né, aí com o advento dos super toscanos. Até é engraçado que no melhor sommelier da Europa, né, que até a gente acompanhou na final, e 3 sommeliers, né, de renome, aí, competidores sensacionais, e todos falaram que os vinhos eram de Puyat, Saint-Steph, né, ficaram na margem esquerda de Bordeaux, e na verdade era um maceto e um macetinho. Que é um vinho base? Cabernet Merlot. Merlot, né? Que é um vinho base Merlot, né? Maceto Merlot. Então, mas todos foram. Mas acho que isso é um negócio legal, né? Da variedade bordalesa, né? Quando a gente pega essa pirazina... Ela engana a gente, ela né? pode... Porque a gente vai encontrar... Quais são as variedades bordalesas? Vamos falar então, né? Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Carmener, onde a gente vai encontrar muito essa pirazina. A Petit Verdot, talvez aqui esconda um pouquinho melhor. E a própria Malbec, em locais mais frios, a gente pega a pirazina, é um pouquinho diferente, né? Mas a Cabernet Sauvignon é muito pronunciada, a Cabernet Franc é muito pronunciada, a Merlot talvez não tanto, mas também aparece. A gente tem que contar essa experiência, né, meu jovem? Antes que eu acabe esquecendo aqui, desculpa te interromper, mas a gente tomou um Merlot na Oldenburg. Que é Oldenburg bem aqui, pessoal. A gente pega, né, a gente tá aqui nessa estrada que corta o Van Wyck Valley, então a gente vira à direita aqui, anda uns 4 km, então a gente tá em Oldenburg, uma vinícola boutique, e eles nos serviram, inclusive a Frida, né, que cuidou de nós na nossa primeira visita aqui, na quarta-feira. Eu pedi para fazer uma brincadeira com o nosso grupo, e ela serviu às cegas um Merlot 2014, e foi impressionante, todo mundo... Eu fui imediatamente para Cabernet Sauvignon, eu né? Também. Até porque para mim, além de ter a pirazina muito marcada, tinha um outro fator ali, que era um nível de tanino, né? Um nível de acidez muito altos, mas sem todo aquele volume de boca que geralmente é o que a Merlot dá, né? Merlot dá o volume de boca, a Cabernet Sauvignon mais a estrutura tânica ácida, mas, de novo, isso é tudo teoria, a gente vê o vinho na prática, né? Então, errei, mas errei com certeza, né? Com convicção, perdão. E vou falar para vocês, esse vinho aqui, se você quiser fazer uma prank comigo, isso aqui poderia muito bem, o Merlot que a gente bebeu lá, pra mim, tem as similaridades com esse vinho que eu tô aqui na taça, porque muita acidez, é que esse aqui tá mais novo, né? Que a gente bebeu lá já tinha um terciáriozinho, 2014. Né? Mas era um mentol que pra mim era bem parecido com esse aqui. Então é por isso que todo mundo, eu fui também, pessoal, pra Cabernet Sauvignon, e nossos alunos, a maioria foram, e eu fiquei inclusive orgulhoso deles, porque eles erraram, mas erraram partindo de um raciocínio lógico, né? Não. Exato. E a Peguei o que tinha na taça. Claro que sempre a gente pode afinar isso, e é esse exercício que a gente faz todo dia, né? Como é que eu afino isso? Mas, fazendo o processo lógico, era uma evidência bem bacana do que efetivamente poderia ter na taça. Quando a gente fala desse vinho, tá? A gente falou já, né? Perfil de boca, estrutura, álcool, corpo. Como é que tá a concentração dele? Como é que tá o final dele? As evidências que nos dizem se são vinho de baixa qualidade, de alta qualidade. Bom, obrigado por me servir esse vinho. É um vinho de alta qualidade, alta concentração. Então é um vinho que ele tá nessa parte, né, do espectro com tudo alto. Então a gente comentou aqui, né, a acidez, né, o tanino, a concentração, o final. É um vinho, dá para beber agora. Os enólogos, eles hoje tentam fazer o vinho de uma forma que ele possa envelhecer, mas que ele possa ser tomado agora, o que não acontecia assim no passado, né? O pessoal fazia o vinho para envelhecer, então nos primeiros anos ele estava uma pedra, né? Embebível. Esse vinho aqui a gente pode tomar. Vamos tomar agora. Vamos tomar agora. Não só podemos, como vamos. A gente falando de locais da Cabernet Sauvignon, então, África do Sul,
E aqui o pessoal precisa entender que a gente está falando do local especial para Cabernet Sauvignon. Especial nem parece que a gente está no Novo Mundo, né? É fantástico. Nossa própria terra natal aí, então o Brasil faz exemplares Um de perfil, Cabernet Sauvignon, um Merlot, perfil mais europeu, um né? perfil mais europeu. Napa Valley, mas aqui eu não iria para Napa Valley. Mas é um local também famoso, né, pela Cabernet Sauvignon. Seria se a gente fosse para um perfil Califórnia de alta qualidade, né? Daí não vamos ficar, claro, Napa, falando de Cabernet Sim. Sauvignon, Napa como referência, a gente tem várias AVAs, né? Vamos dizer assim, um equivalente aí de uma área delimitada lá dentro, né, das macro-regiões dos Estados Unidos, e a gente tem várias com perfis bem diferentes, né? Muito Se a diferente. gente comparar, por exemplo, uma Stag Sleep com uma Oakville, né, que são dois perfis brutais, assim, ou Mayacamas, né, com Stag Sleep, um negócio... A gente pega mais Carneiros, está perto da San Pablo Bay ali, Carneiros e... até Stag Sleep tá já na parte mais ao sul. A gente compara lá com o Calistoga, que fica na parte norte, é um perfil completo. E também, dependendo do lado que está da montanha, né, as que estão com exposição a oeste, elas pegam o sol do final do dia, então o vinho é muito mais cozido, enquanto o vinho que está na parte com exposição a leste da montanha é um vinho mais fresco, né? A gente tem duas cadeias de montanhas lá, né, Mayacamas e Vaca Mountains, então... E aí a gente tem a questão da altitude, mas é difícil. Difícil. A gente tomou um produto que o pessoal da Fratello, né, Fratello Vinhos, o Lucas, ele é um produtor muito pequeno, vinhos tipo ultra premium, né? Ultra boutique, né? Thor. E tava bom pra caralho aquele vinho, né? Puta que pariu, tava muito bom. E é um perfil completamente também, se a gente pega, não é aquele perfil napa, carregado, não, ele era muito mais austero, elegante. Aqui eu não ficaria na casa natal, não ficaria em Bordeaux. Não ficaria em Bordeaux. Não ficaria em Bordeaux. Mas é um vinho muito elegante, né? Muito nesse estilo bordalês mesmo, um bordalês muito bem feito. Não falamos de Chile, né? Mas a gente está falando de Cabernet chileno, né? Mas vamos lá, meu jovem, tá na hora de mostrar sua técnica e cravar. Temos uma companhia aqui cantando. Ele tá muito francês, esse vinho. Muito elegante. Final, ó, longo, né? Acho que eu não falei do final. E aí? Tem que definir. Tem que definir. Estamos fazendo um podcast aqui, não podemos ter muito silêncio aqui, tem que... Na uva, com certeza, eu chutaria um Cabernet Sauvignon, né? Se não for varietal, é a variedade dominante aqui, tá? Carvalho francês, a barrica francesa bem integrada, muito elegante no nariz. Acho que... Eu confesso que eu nem olhei, né, a ficha técnica desse vinho, ver se ele tem barrica nova, não tem. Mas pode ser, até que tenha barrica nova aqui bastante, só que tem uma concentração de fruta tão grande que no fim é isso, né? Ai, Magda. A questão do... Caramba, a fruta consegue suportar a madeira, né? Eu acho que esse é madeira nova, né? Cada vez mais o produtor vendendo a madeira nova como algo ruim. Não é ruim. Se ele tem uma fruta que consegue suportar tudo isso, madeira vai ser sempre o que agrega um toquezinho de complexidade. Agora, se jogar uma fruta sem concentração numa madeira nova, aí não adianta, né? Daí não tem mágica, né? O vinho vai ficar desequilibrado, vai ficar com muito mais secundário, e não é o caso aqui, né? Aqui eu acho que... Ele tá muito elegante, eu
Tava até pensando em ir para uma... Mas eu vou ficar em Bordeaux, margem esquerda. Talvez uma safra mais quente, para justificar essa fruta um pouquinho. Já tomamos vinho de outras regiões aí que tem elegância, mas é aquela coisa, na hora do... Bordeaux, margem esquerda. Beleza. Safra? É uma safra nova, né? Até o aspecto da Cabernet Sauvignon, o grafite, o Chimney Ashes, né? Não tá... Pode estar aqui bem discreto, mas não tá naquele nível quando a gente pega um vinho mais velho. Talvez 2020. É seu. Opa! Pessoal, então aqui é um Chateau Rouget. É um vinho de Bordeaux. Mas... Pomerol 2021. Tá? Então, é um vinho mais novo. É um vinho mais novo. É um vinho de Bordeaux. Mas a gente está, até para contextualizar aqui, né? Estamos na margem direita. Na margem direita, em que a Cabernet Sauvignon não é a... Confesso que até tenho que confirmar o blend aí para ver, mas obviamente que não é o reinado da Cabernet Sauvignon, né? Que a gente deve ter uma predominância de Merlot. De Merlot ou talvez mais exoticamente uma Cabernet Franc. Cabernet Franc, é. Mas 13,5 de álcool. 13,5? Mas é um vinho muito elegante. E ele tem um perfil de uma fruta mais, né, mais cheia. Que você estava falando justamente da... Vamos pro próximo, senão o nosso podcast vai ficar muito longo. A Cabernet Sauvignon, então, ela é uma uva... deixa aqui mesmo, né? É uma uva mais magra, né? Vamos dizer assim. A Merlot vai trazer essa... Mas eu confesso que para mim a pirazina tá bem evidente, né? Ela tá bem marcante. Tá marcante, eu acho que isso é indiscutível. Mas talvez esse é um aprendizado, né? A gente sempre pega a pirazina e tem uma tendência... A já ir automaticamente para... eu vou muito para Cabernet Sauvignon, se ela é num perfil, como é esse perfil aqui, e muito para Cabernet Franc, quando é mais aquela folha seca, aquele herbáceo diferentão, né? Não, aqui eu não iria para Cabernet Franc aqui por causa da, vamos dizer assim, da docilidade do mentol do eucalipto, não é aquela coisa, né? Sim, mais harsh, né? Então... Mas até para contextualizar, né? Porque eu tô vendo tu falar aqui e, ao mesmo tempo... Podia ter te sacaneado, porque nós provamos muitos vinhos sul-africanos aqui com perfil bordalês. Nossa, poderia ter chutado aqui. Então, deve ter gerado muito essa dúvida, né? Tipo, será que esse canalha está me sacaneando aqui? Não, confesso que eu não iria para Bordeaux, eu achei ele um pouco a fruta. E então eu pensei... Porque Bordeaux, margem esquerda, geralmente, ele não tem essa... Isso talvez até uma boa dica aí para pensar em margem direita, né? Mesmo quando a gente pega esse toque de pirazina mais evidente na nossa taça. Mas uma coisa que tu falou que eu acho que é o principal ponto aqui que... Claro, né? Fez toda uma descrição, mas tu falou uma coisa que poderia ter te levado à conclusão certa. Foi o quê? Esse vinho, ele vai envelhecer muito bem, mas ele já está muito bom para se beber agora. E geralmente com a Cabernet Sauvignon isso é um pouco mais difícil. Mais difícil, com certeza. Ela é mais dura na sua juventude do que a Merlot. Então, esse foi um ponto que eu não podia te indicar aqui, senão ia estragar a brincadeira. Muito fácil, mas realmente é um bom indicativo, né? Mas é um belo vinho. Obrigado pela Nice Treat. Vamos trabalhar. Só um pouquinho, só para vinho. Só para vinho. Enquanto você começa a queimar os seus neurônios aí, eu... Vinhei aqui e já tô com 1000 coisas na cabeça, né? Já tô querendo esquecer todo o processo e Trust the process, me atirar de braçada aqui já numa conclusão. Vamos fazer a coisa do jeito certo. O que você diria para mim, análise visual? Um vinho aqui para mim, ele tá num púrpura. De novo, não iria para intensidade alta, mas eu acho que é um vinho que tem uma boa concentração de cor, tá? Ficaria num médio, talvez médio mais. A gente não tá com a melhor luz aqui para fazer a avaliação, né?
Me parece um vinho jovem também, não vejo nenhuma evidência aqui de uma cor que pudesse me levar para um granada, para um castanho, né? Nenhuma evidência aqui de idade. Então iria também para uma casta que tecnicamente tenha pelo menos bons níveis de antocianinas. De novo, cor não fala nada, mas numa cor aqui eu descartaria, por exemplo, um Pinot Noir, For sure. Não vou nem dizer Grenache, porque Grenache, né, se a gente pega um blend, pode mudar, mas, enfim, variedades aí com baixo nível de cor eu não... Já sacaria fora. Só, meu irmão, dá uma olhada na Simonsberg no final do dia aqui. A nice treat here, hein, my friend? Espero que a nossa câmera esteja capturando isso, né, porque realmente é um... Sensacional. Então vamos lá. Perfil da fruta, meu jovem. Então, para mim aqui tem fruta vermelha, tem fruta preta, e se eu fosse ir direto para uma fruta principal, que para mim é a cereja. Né? Eu acho que tem tanto cereja vermelha quanto cereja preta. Fico nessa fruta um pouco mais de baga, né? Uma fruta pequena, não vou muito para uma ameixa, uma coisa assim. Embora possa ter, né? Talvez até um toquezinho de ameixa vermelha. Tem algum marcador típico? Pega um morango, não pega um... Então, marcador típico. Daí é aquela coisa que eu falei. Opa. Que já veio a conclusão antes de... Opa! Me parece ter o quê? Que ter a nossa famosa azeitona preta, né? Que classicamente eu vou encontrar na Syrah. Uma pimentinha preta. Também uma violeta, então essas coisas... Será que eu facilitei sua vida tanto assim? Exato. Que outra casta eu poderia ter isso, né? A própria, essa pimenta preta, né? O rotundone que a gente chama, isso também está presente numa Malbec da vida, embora... Se vê até aqui para comprar um Malbec para eu tomar, daí... Vai rolar agressão no Scary Corner hoje. Não, mas brincadeiras à parte... Mas o que a gente seria? Aromaticamente aqui eu não... Por exemplo, eu não consigo pegar secundário, eu não estou vendo baunilha aqui, eu não estou vendo, né, toques que me levem nem para uma madeira francesa, nem para uma madeira americana, que seriam as coisas mais evidentes. E se a gente for pegar outros tipos de madeira, como um carvalho né, alguma coisa da Eslavônia, né, talvez um bote, um perfil de barrica maior aqui. Sei, não passaria tanto o perfil da madeira, até poderia ser, mas... Só de aroma me parece que é um vinho que ele tem... Talvez tenha uma madeira, mas ela não é de primeiro uso, né? Se tiver primeiro uso, é um percentual que eu acharia mais baixo. Então, vamos provar, né? Seco. Acidez alta. Tanino aqui, eu acho que ele é um tanino... Talvez daria para ir para o alto, mas acho que ficaria aqui no médio mais. Foda porque a gente tem uma comparação aqui, né? Tem um outro vinho que para mim tinha um tanino bem mais elevado, embora fosse um tanino polido, maduro, tudo certo. Mas é um tanino mais elevado que esse aqui. Esse é um tanino para mim que ele já tá num perfil mais soft, mais aveludado, né? Embora dá para ver que ele tem uma pegada tânica, né? Um vinho que... Não, no mínimo médio mais aqui, né? Médio mais eu acho que estaria... Só para ficar claro, né, que a gente tá falando de uma variedade... Ficaria acidez alta, tanino médio mais, corpo não ficaria no encorpado, que ficaria no médio mais também. Concentração alta, né? Então aqui concentração final alta me leva para um vinho de alta qualidade. O que mais? Álcool. Confesso também que eu não vi o ABV dele. Eu fico mais ou menos na mesma
na mesma noção aí do que tu falou, né? Tipo, é um vinho que, pra mim, ele tem um calorzinho no final de boca, né? Na garganta. Sim. Mas ele não é um vinho... Não tá sobrando álcool em não. nenhuma aresta aqui. Então eu ficaria aqui também, uns 13,5, 14, né? Pode ser que tenha mais que isso, mas tem tanta concentração de fruta aqui que Sim. é For sure. difícil, né? Tem alguns palpites, linhas de raciocínio que você tá... O que poderia ser, Então, eu vou confiar na minha noção inicial aqui, pelo menos enquanto a variedade, né? Que eu meio que mergulhei na Syrah, tô tentando fazer, né, tipo, como é que eu excluiria ela, o que não poderia ser ela, mas parece que, como é que é, marca todas as caixinhas aqui, né? Eu não tá me levando para uma outra coisa, assim, né? Talvez alguma coisa, bom. Não vou enlouquecer aqui, não vou querer reinventar a roda, tá? Então, para mim, esse é um vinho de Syrah. E aguarda onde? É foda, porque, de novo, a gente provou muita coisa aqui de Syrah bem feito que a gente falou, não, isso aqui é perfil norte do Rhône, né? Mas é um vinho da África do Sul. E onde mais a gente teria Syrah de alta qualidade com perfil similar? Hawke's Bay. Lembra que a gente tomou uns... Mas também é um lugarzinho... Produção pequena, né, de Syrah. Não, Mas... Hawke's Bay é ok, mas eu acho que ainda é um perfil um pouco mais novo mundo do que esse aqui, né? Então, para você aqui também eu provei 1 ou 2 produtores, uma experiência bem limitada com estilo de da Nova Zelândia. vinificação ou é do velho mundo. Exato. Né, até falando de nomenclatura, né? Então a gente... Claro que isso não é uma regra geral, mas tem vários produtores que já estão adotando essa nomenclatura de Syrah, se eu estou fazendo um estilo novo mundo, né? Com mais fruta, madeira mais marcada e tal, que não é o caso aqui. Pegou madeira aqui, aparente? Not at all. E aí, usando a Syrah, né? Então com Y, com A no final, ao invés de botar o Shiraz, né? Com Z. Pra meio que dizer assim, não, eu quero fazer um estilo mais velho mundo, e velho mundo, não que a Syrah seja única e exclusiva do norte do Rhône, mas com um estilo que leve mais para o norte do Rhône. Mesmo no norte do Rhône eu vou ter um monte de variações, né? A gente estava falando Côte-Rôtie, Hermitage, Cornas, né? Então eu tenho um Côte-Rôtie que muito mais elegância, né? Um estilo mais fresco, daqui a pouco um Hermitage já com um pouco mais de musculatura, um Cornas muito mais parrudão, sem tanta elegância. E esse para mim é um vinho que me lembra muito mais um perfil Côte-Rôtie, se eu fosse falar num estilo de vinificação, assim, né? Num estilo de fruta mais fresca, essa azeitona aparecendo mais do que às vezes um próprio chocolate ou a pimenta. Então, espero que eu esteja falando a variedade certa, né? Porque senão esse episódio que vai ficar horroroso. Que mais? Então, bom, falando de locais, né? A Austrália foca muito mais no perfil Shiraz mesmo, né? A gente pega aquele vinho mais opulento, com álcool mais alto. Se o tanino aqui é aveludado, acho que do Shiraz australiano na média, assim, né? Mesmo que a gente pegue alta qualidade, tipo Barossa, que é referência, mas se faz Shiraz na Austrália inteira, e alguns dos melhores vinhos de Shiraz, como o próprio Penfolds Grange, são blends de várias áreas, né? África do Sul, aqui a gente provou muita coisa legal. O que mais? Costa chilena, começando a fazer alguns vinhos de Syrah bem interessantes. Verdade. De novo, vamos para os Estados Unidos, Califórnia tem, né? Mas aí já é um perfil mais gordo, que nunca provei nada americano que pudesse lembrar isso aqui. Variedade. Syrah.
Vinho jovem. Safra. Eu acho que isso aqui é bem jovem, ficaria 2023, 2022. Não falamos, né? Mas para mim o vinho é que ele tem só primário, ele não tem secundário, né? O secundário, talvez na boca dê para perceber que tem uma arredondadinha, assim. Então talvez um uso de madeira aqui que Segundo uso. ou de novo, essa fruta é tão boa que pode ser que este vinho, né, tenha uma madeira de primeiro uso aqui, mas ainda assim eu não iria para um 100% carvalho novo. Se for, eu vou me surpreender bastante. Eu não vi, não sei, mas com certeza não é. Vamos lá, jovem. E nossa luz natural? Nossa luz natural está desaparecendo. Yes. Caramba. Vamos lá. Eu acho que isso aqui me lembra um perfil Côte-Rôti. Mas o meu ponto é que eu acho que esse vinho é muito jovem e para ser um vinho europeu, né, norte do Rhône, talvez ele está muito pronto, né, que se eu pegasse um vinho em 2022, 2023, eu acho que ele seria um pouco mais austero. E aqui eu acho que ele já está entregando bastante. Então, já que estamos na África do Sul, vou dar o meu bico aqui, África do Sul. Exatamente da onde? Difícil. Pode revelar, meu jovem. Nossa. Se eu tiver errado tudo, eu vou beber essa garrafa igual aqui só para aprender. Opa! Olha aí, ó. Opa! Não, mas esse é Serrana. Inclusive, da região onde estamos, Stellenbosch. 14 de álcool, 100% Syrah. 100% Syrah. Cara, inclusive eu comprei uma garrafa desse vinho pra mim, né? Porque eu tinha ouvido falar dele. Um dos primeiros vinhos sul-africanos a ganhar premiação alta, acho que 98 pontos, depois ganhou 100 pontos, né? Não, esse é um cara, um produtor de referência, né, pra Syrah. Você vê que é um estilo bem Northern Rhone mesmo, né, tipo... Caramba, isso aqui é indecente. Típico. É muito boa observação, né, que para ser do norte do Rhône, talvez usasse um pouquinho mais de barril. Mas isso aqui para demonstrar, né, que... Depois a gente, acho que bota, né, o nome do vinho bem certinho. E... Para mostrar que a África do Sul eles estão fazendo não só Syrah. A gente bebeu aqui Chenin de altíssimo nível, blends bordalês de altíssimo nível. E eu acho que uma coisa, né, cara, que até dificulta a vida de quem tá degustando as cegas, mas que por um lado, olhando na ótica do consumidor, é excelente, é como esses caras conseguem fazer vinhos de altíssimo padrão, que lembram o perfil do vinho que todo mundo quer comprar, né? Eu quero comprar Borgonha. Pô, aqui a gente vai ir amanhã lá para, né, Walker Bay, Remelanard. Quantos nós tomamos aqui de Chardonnay e Pinot que dava para passar por Borgonha assim, quase que tranquilo, impressionante, né? Impressionante. Aí os caras fazem blend bordalês, sensacional, né? Que blend bordalês, faz Cabernet Sauvignon, fazem Merlot, Syrah. Até o Sauvignon Blanc lá que a gente tomou da Constância, o Pardon Block lá, que é o bloco dos cavalos lá. Pra mim, no estilo até Loire. Fiquei Estilo Loire. impressionado com o vinho. Então, cara, aqui é um local Abençoado. abençoado. E acho que é legal que não é só o terroir, não. Acho que tem muita expertise aqui, Sim, né? Sim. Então, talvez um dinamismo aí que a gente não vê em outros países do mundo, né? Sensacional. Quem puder, né, não conhecer a África do Sul, venham para Stellenbosch, é um lugar de belezas aí extraordinárias, vinhos sensacionais, a culinária, a gastronomia aqui é
fantástica, um preço super acessível para nós brasileiros. E ano que vem a gente vai voltar, né, meu jovem? Com mais uma wine trip pra cá, então. Aqui eu quero voltar todo ano, porque isso aqui é sensacional, cara. Eu não lembro o preço desse vinho, não é um vinho propriamente barato, Não. mas é o que? Um vinho de uns 1.000 rands, algo... 300, 400 reais. Bota aí, R$350. O que a gente compra do norte do Rhône no Brasil por esse preço, né, que entregue parecido? Só o vinho que a Vinundei já vendeu, Collines Rodaniennes. Pois é, né, do Jamé. Mas aquele... Que né? até, cara, aquele é um vinho que me deixou em dúvida se isso aqui era um norte do Rhône ou... Sim, bem parecido. Bem parecido. Só que aqui parecia ser mais jovem ainda, né, que ele é um 2020, salvo engano, ele já tava com um pouquinho mais do... Mas isso aqui é incrível, cara. Como grita Syrah, né? Botou um pouquinho pra vinhar minha taça ali, já tipo... Syrah! Deu não, calma, respira. É impressionante quando a gente tem a nossa intuição e muitas vezes você quer ficar pensando demais, né? Overthinking ali e tal. É claro que você vai fazer análise, mas também você tem que acreditar, né, no... Não, então, depois comecei a me dar um friozinho na barriga aqui, né? Tipo, não poderia ser um Garnacha, não, mas falou já no início que a cor não... E, claro, né, Grenache é uma variedade super versátil aí, mas daí, de novo, a azeitona preta não é da Garnacha, né? Ela é mais da... sim. Então, A gente no vai fim tem que ser eliminando, né? consistente com, com a sua análise, e é isso aí. Meu jovem, sempre que quiser fazer um episódio aqui na África do Sul, estou à disposição. Claro que a gente não viajou até aqui só para gravar um episódio, né? Mas eu poderia fazer isso, né? Não é de se descartar. Espero que todo mundo tenha gostado do nosso segundo episódio e nosso objetivo aqui é realmente tentar trabalhar esse raciocínio lógico. É claro que, como hoje, vão ter episódios que a gente não vai cravar o vinho, até porque isso, diferente do que você falou, mesada, isso aqui não é uma marmelada, entendeu? A gente realmente compra o vinho às cegas para o outro experimentar, tá? Mas é realmente construir, e mesmo que a gente erre, né, com uma linha de pensamento. Então, eu acho que isso que é o mais importante, diferente do que ficar, não, Gewürz, Riesling, coisas que não tem nada a ver, então... Sim, só no chutômetro, né? Sim. É construir a linha de raciocínio, ela pode te levar para um lugar errado, mas... Você está consistente com aquilo que você acredita, então... Seguir uma linha de pensamento. E... acho que nós estamos nos tratando muito bem, né? Botando vinhos de qualidade muito boa e excelente nesses episódios iniciais. Mas que é legal, porque eu acho que também para ser didático é importante a gente, né, não dificultar demais a vida. É difícil um vinho de entrada também ele ter a tipicidade, né? E como o winemaker, né, o enólogo da Cannon Cop, que é uma vinícola de referência aqui, François, ele falou pra gente, os hospital wines, né? Hospital wines, os vinhos de hospital, que é tudo igual, tudo doente. Então não adianta também a gente ficar trazendo vinho de entrada e nada contra, mas não vai ter a tipicidade, né, que é exigida numa degustação. Não, e também não vai nos levar para um caminho muito interessante no sentido de o que a gente pode oferecer aqui de conteúdo enquanto podcast, né? Videocast ou whatever cast aí que a gente está fazendo. Whatever. Dito isso, acho que a gente pode, né, brincar, dificultar a brincadeira numa próxima, até para talvez abrir um leque para mais caminhos, né? Daqui a pouco pensar numa variedade que não tenha marcadores tão grandes, embora eu já te sacaneei um pouquinho aí, né? Mas uma bela sacaneada, né? Porque agora a gente vai se empedrar com esse Pomerol. Mas é legal, uma coisa que a gente, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Que a gente sabe pouco. E que a gente tem muito a aprender. Então, olha que você botou, né, o Pomerol, a gente não sabe o blend, mas depois a gente até coloca, né, na legenda, né, mas justamente um vinho que a gente bebeu no Oldenburg, Merlot, e cara, ele tinha muito essa característica desse mentol, como esse Pomerol tem. Então, tipo, eu pensei... Não, tu contou a historinha aqui, eu falei, pô, será que ele vai rever? Não, continua no cabelo nesse vinho, então... porque... É assim, cara. É assim, a gente tem que seguir nossa linha de raciocínio. E se você tivesse botado
o Merlot da Oldenburg. Mas o legal é que a gente bebeu um vinho de perfil parecido, mesmo que não seja de Bordeaux, mostrando mesmo que o vinho de Merlot pode ter essa característica, né, do mentol. E quanto mais a gente vai, visita e bebe, a gente vai aprendendo e agregando um pouquinho mais vamos dizer assim, na nossa biblioteca, né, no nosso cérebro e é isso, né, Jorge? E também aquela história, né, a gente vai botando umas caixinhas, né, daqui a pouco mudei meu chute aqui inicial, que seria do norte do Rhône para o África do Sul, porque a gente está aqui a semana inteira. Se não tivesse tido essa experiência, eu iria para o norte do Rhône com convicção, erraria, e aí talvez desavisado, não sabendo da qualidade que existe aqui, até me puniria, né, no sentido de, pô, como é que tu pegou um vinho do Novo Mundo da África do Sul e achou que poderia ser um vinho do norte do Rhône? Não, mas eu peguei justamente esse vinho porque a gente bebeu uma garrafa desse vinho. Sei lá, num encharque aí de dias anteriores. Tem certeza? Acho que não, hein? Acho que a gente bebeu. Esse aí eu teria anotado. Porque eu queria provar muito esse vinho. Inclusive eu comprei uma garrafa para levar pro Brasil. Né? Caralho, será que eu não peguei tua garrafa, meu jovem? Opa! Não, mas então tu tomou assim, eu não tava presente, porra. Não, acho que... Não lembro, cara, mas... Não, eu tenho certeza que eu, pelo menos nessa viagem, não tomei ele, mas... Caralho, que vinho, hein? Pessoal, acho que nem temos mais luz aqui, então vamos encerrar o segundo episódio. Não vamos prometer que o próximo vai ser numa localização tão nobre, né? Mas a gente vai para São Paulo aí daqui uns dias, vai fazer várias gravações. Então logo logo a gente vai ter bastante material, inclusive com convidados, né? Convidados, então, sim. A ideia disso aqui sempre foi trazer outras pessoas para não ficar só no que a gente pensa aqui, né? Então a gente que tem experiência diferente, bagagem diferente, técnica diferente, né? Porque acho que o mais importante para a degustação às cegas é ter uma técnica, mas ela não precisa ser única, né? O que a gente fala aqui de análise visual, olfativa e gustativa, isso que é meio todo mundo faz, mas por onde eu começo em cada uma delas, o que é mais relevante, aí cada pessoa tem, né, tem a sua visão. E, enfim, a gente vai trazer bastante conteúdo legal nas próximas. Fiquem ligados, espero que tenham gostado e saúde, pessoal. Mais. Valeu. Saúde.